Durante esta série, entendemos como a dívida captura vidas, como Wall Street captura instituições e como o patrimônio captura gerações. Mas a pergunta final permanece: existe saída? Se o sistema financeiro moderno conseguiu capturar trabalhadores, famílias, empresas, estados e gerações inteiras, então o século XXI será definido por uma questão central: as finanças servirão às sociedades ou as sociedades continuarão subordinadas às finanças? Ao longo das últimas décadas, muitos passaram a acreditar que o capitalismo financeiro globalizado representa o estágio final da organização econômica. Como se a financiarização, a desigualdade estrutural, a dependência de crédito, a concentração patrimonial, a hegemonia do dólar e o poder de Wall Street fossem inevitáveis. Mas a história mostra algo diferente. Os sistemas econômicos não são forças naturais. Eles são construções históricas, e aquilo que foi historicamente construído também pode ser historicamente disputado, porque o modelo atual não venceu necessariamente por ser o mais humano. Muitas vezes ele venceu porque as alternativas foram derrotadas. Ao longo da história moderna, existiram projetos que buscaram limitar o rentismo, fortalecer a produção, ampliar a soberania nacional, regular as finanças, proteger o trabalho e democratizar o desenvolvimento. Mas grande parte dessas alternativas foi progressivamente enfraquecida pela ascensão da lógica financeira global. Hoje, o debate central não é apenas sobre economia, é sobre soberania, é sobre democracia, é sobre civilização. Como observava Antônio Gramsci, o velho mundo está morrendo, o novo tarda a nascer, e nesse claro-escuro surgem os monstros. Essa reflexão talvez nunca tenha sido tão atual, porque vivemos justamente um momento em que os velhos modelos mostram fragilidade, as desigualdades se aprofundam, as estruturas financeiras concentram poder, e novas disputas globais emergem. A pergunta não é apenas como o sistema funciona, a pergunta é: quem disputará o futuro? Neste episódio final, vamos explorar caminhos históricos abandonados, o setor FIRE e o parasitismo estrutural, o imperialismo financeiro global, as alternativas multipolares, os BRICS, a soberania econômica e a organização estrutural para a transformação. Porque compreender a máquina é apenas o começo. A verdadeira luta é decidir se aceitaremos a sua permanência ou se construiremos algo além dela. Este não é apenas o encerramento de uma série sobre economia. É uma reflexão sobre quem governará o século XXI, as finanças ou a sociedade. O caminho que foi abandonado. Quando observamos o poder atual do capitalismo financeiro, é fácil acreditar que ele sempre foi inevitável. Mas isso não é verdade. O sistema atual não venceu porque era natural. Ele venceu porque alternativas históricas foram derrotadas. Ao longo da história econômica moderna, diversos pensadores defendiam modelos profundamente diferentes da lógica rentista atual. Adam Smith, frequentemente reduzido a símbolo de livre mercado absoluto, criticava duramente as elites improdutivas que enriqueciam por monopólio e renda passiva. David Ricardo alertava para os perigos da renda excessiva da terra. John Maynard Keynes defendia a contenção financeira, o pleno emprego e o investimento produtivo. Ou seja, o capitalismo produtivo não nasceu para servir ao parasitismo financeiro, ele foi progressivamente capturado por ele. Durante o século XX, várias sociedades implementaram modelos que limitaram fortemente o poder financeiro. Exemplos incluem o New Deal nos Estados Unidos, a Lei Glass-Steagall, o Estado de Bem-Estar Social Europeu, o desenvolvimentismo latino-americano, a Era Vargas no Brasil, bancos públicos fortes e a proteção industrial. O objetivo comum era subordinar as finanças à produção nacional. Em outras palavras, fazer o crédito servir ao desenvolvimento e não o desenvolvimento servir ao crédito. Durante esses períodos, as políticas buscavam industrialização, infraestrutura, mobilidade social, emprego, regulação bancária e soberania econômica. Isso mostra algo crucial.
O rentismo desenfreado não era um consenso inevitável, ele foi um projeto político. A partir das décadas finais do século XX, com a ascensão da desregulação neoliberal, grande parte dessas barreiras começou a ser desmontada. As separações bancárias foram enfraquecidas, os mercados foram liberalizados, o capital financeiro se globalizou e vieram as privatizações e a austeridade. A consequência é que o setor financeiro passou de ferramenta para a força organizadora dominante. Michael Hudson demonstra que essa transformação não representou um progresso inevitável, mas uma reconfiguração de poder. Porque quando as estruturas produtivas cedem espaço ao rentismo, a economia muda de prioridade, de produzir, empregar e desenvolver, para valorizar ativos, expandir a dívida e proteger credores. Antônio Gramsci oferece uma reflexão poderosa. A hegemonia nasce quando uma visão de mundo passa a parecer natural. Hoje, muitos tratam a financeirização como se simplesmente fosse o funcionamento normal da economia. Mas isso é hegemonia ideológica, não inevitabilidade histórica. A consequência é que o maior perigo não é apenas a exploração estrutural, é esquecer que outros caminhos já existiram. Porque quando as alternativas desaparecem da imaginação coletiva, o sistema vigente parece eterno. O capitalismo financeiro moderno não representa o único caminho possível. Ele representa uma vitória histórica específica das estruturas rentistas sobre modelos mais produtivos e soberanos. Isso significa algo profundamente importante. Se alternativas já existiram, novas alternativas também podem surgir. A pergunta central é: se o sistema atual não venceu por inevitabilidade, mas por disputa histórica, quem disputará o próximo modelo econômico? O setor FIRE e o parasitismo total. Se o caminho produtivo foi progressivamente abandonado, o que ocupou seu lugar? Michael Hudson oferece uma resposta poderosa: o setor FIRE. Finance, Insurance e Real Estate, finanças, seguros e mercado imobiliário. O setor FIRE representa uma transformação profunda da economia moderna. Porque ele não se limita a produzir bens, ele reorganiza necessidades humanas fundamentais em fluxos permanentes de cobrança. Em outras palavras, viver deixa de ser apenas existir e passa a exigir pedágios financeiros constantes. Para morar, é preciso pagar aluguel, hipoteca, condomínio e financiamento. Para ter segurança, é preciso pagar seguros, previdência privada e planos de saúde. Para consumir, é preciso pagar crédito, parcelamento e juros. Para sobreviver, é preciso pagar dívida, refinanciamento e intermediação constante. A consequência é que as necessidades básicas se tornam fontes contínuas de extração. No modelo produtivo clássico, a riqueza deveria surgir principalmente da criação de valor através da indústria, da agricultura, da inovação, da infraestrutura e do trabalho. No modelo FIRE, grande parte do lucro pode surgir simplesmente do controle de acesso. Ou seja, não é necessário produzir mais, basta cobrar mais eficientemente. Um exemplo cotidiano brutal. Uma família precisa de moradia. No sistema FIRE, a moradia pode deixar de ser apenas abrigo e se tornar um ativo especulativo. O resultado é aluguel crescente, bolhas imobiliárias, financiamento prolongado e precarização urbana. A casa deixa de ser apenas lar, ela se torna um instrumento financeiro. O mesmo vale para a saúde, para a educação e para a previdência. A vida inteira pode ser progressivamente financeirizada. A consequência civilizacional é que o ser humano passa a existir dentro de múltiplos contratos permanentes de dependência. Isso muda profundamente o conceito de liberdade econômica, porque a liberdade deixa de significar apenas renda e passa a depender da capacidade de escapar de estruturas recorrentes de cobrança. Como observava Karl Marx, tudo o que é sólido desmancha no ar. No capitalismo financeiro moderno, até as necessidades fundamentais podem ser convertidas em ativos negociáveis. Hudson argumenta que esse processo amplia enormemente o poder rentista.
Porque quando setores essenciais da vida são financeirizados, a economia deixa de apenas capturar o trabalho, ela passa a capturar a existência cotidiana. A consequência é que o trabalhador moderno não paga apenas por produtos, ele paga continuamente pelo direito de acessar estruturas essenciais. Isso transforma a dependência em arquitetura. O setor FIRE representa uma das formas mais sofisticadas de parasitismo econômico moderno, porque ele reorganiza necessidades humanas fundamentais em sistemas permanentes de rentismo. Quando a moradia, a saúde, a segurança, a aposentadoria e o crédito se tornam mecanismos estruturais de extração, o capitalismo deixa de apenas organizar a produção, ele passa a organizar a dependência. A pergunta central é: se viver exige pagar continuamente por acesso ao essencial, isso ainda representa liberdade econômica ou apenas servidão financeira sofisticada? Imperialismo financeiro global. Se o setor FIRE reorganizou a vida cotidiana, o que acontece quando essa lógica ultrapassa as bandeiras nacionais? A resposta é uma das dimensões mais profundas do capitalismo financeiro moderno, o imperialismo financeiro global. Historicamente, os impérios expandiam o poder por meio de exércitos, ocupações territoriais e colonização direta. Hoje, em muitos casos, o poder pode operar de forma mais sofisticada, através da dívida soberana, da hegemonia monetária, do FMI, do Banco Mundial, dos mercados de capitais, do dólar e das instituições multilaterais. Em outras palavras, o controle pode ocorrer sem invasão formal, basta a dependência financeira. Após Bretton Woods, o dólar consolidou uma posição central no sistema internacional. A consequência é que os países passaram a depender, de diferentes graus, de estruturas financeiras internacionais profundamente vinculadas à lógica monetária americana. Isso oferece vantagens extraordinárias para os centros financeiros dominantes, como financiamento privilegiado, poder sancionatório, influência geopolítica, capacidade de exportar inflação e controle sistêmico indireto. Michael Hudson argumenta que essa arquitetura frequentemente permite que as estruturas centrais exerçam poder econômico sobre as periferias globais. Como? Por meio de empréstimos condicionados, austeridade, reformas estruturais, privatizações, liberalização forçada e proteção de credores. O resultado é que países altamente endividados podem ser pressionados a reorganizar políticas nacionais em favor da estabilidade financeira externa. Um exemplo recorrente são as crises de dívida. Os países enfrentam dificuldades e recebem assistência, mas frequentemente sob condições que incluem cortes sociais, privatizações, disciplina fiscal extrema e abertura econômica. A consequência é que a dívida deixa de ser apenas uma obrigação financeira, ela passa a funcionar como uma ferramenta de influência geopolítica. O economista Samir Amin analisava esse processo como parte de uma estrutura de dependência global. Ele disse que a periferia frequentemente é integrada ao sistema em condições estruturalmente assimétricas. Isso significa que a disputa econômica moderna não é apenas sobre crescimento, é também sobre soberania. Quem controla a moeda, o crédito, as reservas e as instituições financeiras globais possui poder desproporcional sobre o futuro econômico internacional. A consequência civilizacional é que as nações periféricas frequentemente enfrentam um dilema constante entre autonomia produtiva, estabilidade financeira externa, desenvolvimento soberano e dependência institucional. Isso redefine o próprio conceito de independência nacional, porque a bandeira e o território podem permanecer, enquanto a soberania econômica se enfraquece. O imperialismo financeiro global representa uma das formas mais sofisticadas de poder moderno. Ele não exige necessariamente ocupação militar. Ele pode operar através de moedas, crédito, dívida, instituições e mercados. Quando as finanças internacionais condicionam profundamente as políticas domésticas, a economia deixa de ser apenas gestão. Ela se torna geopolítica estrutural. A pergunta central é se a soberania depende cada vez mais da autonomia monetária e financeira. Quão independentes realmente são muitas nações modernas?
China, BRICS e modelos alternativos. Se o capitalismo financeiro global parece dominante, isso significa que não existem alternativas? Não. E talvez essa seja uma das verdades mais importantes de toda esta série. A mera existência de alternativas já desmonta o mito da inevitabilidade. Nas últimas décadas, novas forças econômicas passaram a desafiar, ainda que de forma imperfeita, partes da arquitetura financeira tradicional, centrada em Wall Street e no dólar. Entre elas estão a China, os BRICS, os bancos públicos estratégicos, os sistemas regionais de financiamento e projetos de multipolaridade econômica. O caso chinês é particularmente relevante, porque, embora profundamente complexo e cheio de contradições, a China não seguiu integralmente o modelo neoliberal clássico. Em vez disso, ela combinou planejamento estatal, crédito direcionado, bancos públicos fortes, política industrial, infraestrutura massiva e soberania produtiva. O resultado é que o crédito foi utilizado em larga escala como ferramenta de desenvolvimento produtivo e não apenas como expansão rentista pura. Isso não significa ausência de problemas. A China enfrenta bolhas, autoritarismo, desigualdades, riscos financeiros e tensões geopolíticas. Mas a sua trajetória demonstra algo crucial. Existem caminhos diferentes da financeirização ocidental pura. O surgimento e o fortalecimento dos BRICS também amplia esse debate, porque representa uma tentativa crescente de multipolaridade, cooperação financeira alternativa, redução da dependência do dólar, novos mecanismos de crédito e maior soberania regional. Isso é historicamente significativo, porque desafia a ideia de que apenas uma arquitetura financeira global é possível. Em outras palavras, o sistema atual pode ser dominante, mas não necessariamente absoluto. Como observava Antônio Gramsci, a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Talvez estejamos vivendo exatamente esse tipo de transição. Um período em que as estruturas tradicionais ainda são poderosas, mas novas disputas por soberania emergem. A consequência é que o século XXI pode ser definido por disputas entre a financeirização global tradicional, a soberania produtiva, a multipolaridade, a regionalização econômica e novos arranjos institucionais. Mas é importante manter lucidez. Nenhuma alternativa é automaticamente utópica. Toda a estrutura carrega contradições. O ponto central não é idealizar modelos alternativos, mas reconhecer que o futuro permanece aberto. Isso é profundamente poderoso, porque desmonta o argumento de que a humanidade estaria condenada a apenas uma única lógica econômica. China, BRICS e outros projetos multipolares demonstram que o capitalismo financeiro neoliberal não representa um destino inevitável. Ele representa uma hegemonia historicamente dominante, mas potencialmente contestável. Quando as alternativas surgem, a imaginação política se reabre. A pergunta central é: se novos modelos econômicos, mesmo imperfeitos, já começam a desafiar as estruturas dominantes, quem definirá a próxima arquitetura econômica global? A luta estrutural do futuro. Depois de compreender a dívida estrutural, o setor FIRE, Wall Street, o imperialismo financeiro, a aristocracia patrimonial e as alternativas geopolíticas, chegamos à questão mais decisiva de toda a série. O futuro não será definido apenas por mercados. Ele será definido por disputa histórica. Porque nenhuma estrutura de poder se mantém apenas por eficiência econômica. Ela depende de hegemonia, ou seja, da capacidade de convencer as sociedades de que a sua lógica é inevitável. Antônio Gramsci entendia isso profundamente. Ele disse que a hegemonia ocorre quando a dominação se torna consenso. No século XXI, isso significa que a luta econômica não é apenas sobre salários ou inflação. É também sobre narrativa. Quem define o que é progresso, o que é liberdade, o que é sucesso, o que é soberania e o que é inevitável influencia profundamente o futuro político.
A consequência é que a batalha central deixa de ser apenas financeira. Ela se torna cultural, institucional e civilizacional. Um exemplo moderno é o trabalho de plataforma. Muitos trabalhadores operam sob a lógica de aplicativos, algoritmos, informalidade, dependência tecnológica e ausência de soberania produtiva. Isso cria novas formas de captura, porque a exploração deixa de parecer tradicional e passa a se apresentar como flexibilidade. Byung-Chul Han observa que as sociedades modernas frequentemente transformam a exploração externa em autoexploração. Ele disse que o sujeito de desempenho explora a si mesmo acreditando estar se realizando. Isso amplia a sofisticação do sistema moderno, porque a captura não ocorre apenas via dívida ou patrimônio. Ela pode ocorrer via subjetividade, através da exaustão, da competição permanente e da precarização naturalizada. A consequência é que o sistema captura não apenas economias, mas a imaginação política. Por isso, qualquer alternativa real exige mais do que reformas técnicas. Exige organização estrutural. Isso pode incluir cooperativismo, soberania produtiva, políticas industriais, democratização financeira, educação crítica, fortalecimento institucional e mobilização popular. Em essência, o futuro dependerá da capacidade das sociedades disputarem o crédito, a produção, a narrativa, a soberania, a tecnologia e a governança. Porque compreender o sistema sem construir poder coletivo pode gerar lucidez, mas não transformação. Paulo Freire ensinava que a conscientização só ganha sentido pleno quando conduz à prática transformadora. A consequência final é que o século XXI não será apenas uma disputa entre esquerda e direita. Será uma disputa entre soberania e dependência, produção e rentismo, democracia econômica e aristocracia financeira, imaginação política e resignação estrutural. A pergunta final não é apenas econômica, é civilizacional. O futuro permanece aberto, mas não permanecerá neutro. Quem vencerá essa disputa dependerá da capacidade de construir alternativas, instituições, consciência, soberania e organização histórica. Porque toda estrutura parece inevitável, até que novas forças históricas a transformem. A pergunta central é: agora que compreendemos a máquina, teremos força coletiva para disputar o futuro ou aceitaremos a permanência da captura como destino? A síntese definitiva. Ao longo desta série, desmontamos uma das arquiteturas mais poderosas da modernidade. Na parte 1, vimos como a dívida captura indivíduos. Na parte 2, entendemos como Wall Street, os bancos centrais e as estruturas globais capturam instituições e soberanias. Na parte 3, descobrimos como o patrimônio, a herança e a influência institucional capturam gerações. E agora, na parte final, percebemos que a disputa real não é apenas econômica, ela é civilizacional. Michael Hudson nos conduz a uma conclusão poderosa: o capitalismo financeiro moderno não é apenas mercado, ele pode funcionar como estrutura, dependência, hegemonia, soberania limitada e captura histórica. Isso significa que o grande conflito do século XXI não será apenas sobre inflação, juros ou crescimento. Será sobre quem governará o futuro, as finanças ou as sociedades. Quando a dívida define a sobrevivência, quando o setor FIRE define o acesso ao essencial, quando o patrimônio define o ponto de partida, quando o dólar influencia as soberanias, quando a hegemonia molda as narrativas e quando a exaustão limita a resistência, a economia deixa de ser apenas gestão. Ela se torna projeto de poder. Mas talvez a descoberta mais importante desta jornada seja que nada disso é inevitável. Os sistemas foram construídos, os sistemas podem ser disputados, alternativas já existiram, novas alternativas emergem. As estruturas mudam, os impérios enfraquecem, novas hegemonias nascem, o futuro permanece aberto. Antônio Gramsci alertava que o velho mundo está morrendo e o novo tarda a nascer. Talvez vivamos exatamente este momento histórico, um período em que as velhas estruturas financeiras ainda dominam, mas novas disputas por soberania, multipolaridade e reorganização já começaram. A consequência é que compreender o sistema é apenas o primeiro passo.
porque consciência sem organização pode gerar lucidez, mas não transformação. Paulo Freire lembrava que a realidade não é assim, ela está assim. Essa talvez seja a frase que melhor encerra toda esta série. O sistema atual não é um destino final, ele é uma construção histórica, e as construções históricas podem ser reformadas, confrontadas, reorganizadas ou substituídas. Toda estrutura parece inevitável até que novas forças históricas a transformem. Ao longo destes 4 episódios, entendemos como a dívida captura o tempo, como Wall Street captura as estruturas, como o patrimônio captura as gerações, como o setor FIRE captura as necessidades, como as finanças capturam as soberanias e como a hegemonia captura a imaginação. Mas também entendemos algo ainda mais importante: a história permanece aberta. O futuro econômico não está determinado, ele será disputado. Se esta série expandiu a sua visão sobre economia, poder, soberania e civilização, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. E comenta aqui embaixo: você acredita que ainda existe soberania econômica real, ou as sociedades precisarão reconstruir novas estruturas para disputar o futuro? A sua participação fortalece este debate, porque compreender a máquina não basta. Precisamos decidir se aceitaremos servi-la ou se teremos coragem histórica para transformá-la. Agora que entendemos a engrenagem, teremos força coletiva para disputar o futuro ou continuaremos permitindo que as estruturas financeiras decidam silenciosamente o destino da civilização? Can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here.